hoje eu entendo que o business de assessoria, para mim o assessor ele nada mais é do que um médico de família. Ou seja, ele é o generalista, ele tem que conhecer. Eu vendo relacionamento, a confiança. Então o meu assessor ele tem que fazer uma única coisa, gerar confiança e traduzir, entender o que o cliente quer, né? E estamos aqui para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo meu amigo Gustavo Araújo. Amigo Paulo, obrigado pela mais uma oportunidade de entrevistar aqui fenômenos do mercado financeiro, personalidades, empresários, como hoje nosso convidado Diego Ramiro, CEO da Miura Investimentos e presidente da BAE. Seja bem-vindo, Diego. Eu que agradeço, pessoal. Comentando aqui, um pouco nervoso aí com duas feras aqui para bater um papo, pensar duas vezes nas respostas aqui, porque a turma aqui é boa. Imagina, a gente que agradece aí, Diego. A gente sabe o quão difícil é arrumar um espacinho na tua agenda. Você está sempre entre São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília. Não é fácil conseguir um espacinho na agenda desse cara aqui. Então vamos aproveitar aqui. Vamos para cima hoje. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Isso aí. Aproveitem, pessoal. Hoje o episódio aqui com muito conteúdo. Ô Diego, vamos lá. Acho que assim, antes da gente chegar a falar de Miura e Abá e tudo mais, né? A gente gosta de começar falando um pouquinho, entendendo um pouco o lado pessoal de cada um, né? Então, assim, queria entender um pouco por onde você começou, qual a tua formação, falar um pouco, assim, dos locais onde você passou. Se você puder dar um panorama, assim, pra gente aí da tua vida profissional. Não, claro, com o maior prazer. Você estava comentando, né, vocês dois no começo, poxa, tá em vários lugares. Eu brinco, né? Eu tenho um irmão gêmeo, sou gêmeos idêntico. Eu brinco que eu consigo porque tem dois. Às vezes o pessoal não sabe na empresa, acha que tá falando com o Diego, tá falando com o Pedro. Eu vi Essa ele é a vantagem. Né? Só com isso eu consigo fazer os dois. Idêntico. E hoje ele trabalha comigo. Pedro, eu vou contar um pouquinho da história. Então bora lá. Mas, engraçado, né? Já estou há 16 anos no mercado financeiro, né? Como assessor de investimentos, mas nunca foi a minha vocação. Nunca imaginei formação acadêmica. Desde pequeno, nunca pensei em trabalhar no mercado financeiro, mesmo porque minha família não tem... Sou do interior de São Paulo, sou de Campinas, natural de Campinas. E meu sonho desde pequenininho era ser diplomata. Meu sonho desde pequeno era ser diplomata. Diferente, né? Pô. Mas também ficava vendo aqueles filmes, né? Jantar bacana, embaixada, você vê aquele glamour. Eu queria ser, sempre quis, desde pequeno. E tanto é que quando terminei o colégio, minha primeira faculdade foi de Relações Internacionais. Fui escolher, poxa, como que você... Existe alguma faculdade no Brasil? Na época tinha aqui, lá em São Francisco, tinha o UNB, e lá em Campinas, uma faculdade chamada FACAMP, que dentro da Unicamp, eles montaram um curso de Relações Internacionais. Falei, pô, é isso daí que eu vou fazer, meu sonho, vou virar diplomata. Só que no segundo ano de faculdade eu fui picado por um tal de Bovespa, né? Fiquei lá. O que acontece? Faculdade integral, aquela ânsia de começar a querer ajudar em casa, trabalhar e fazer alguma coisa. Poxa, naquela época, RI estava muito parecido com o comércio exterior. O pessoal, um colega de faculdade falou, não, vamos começar talvez a importar boné, tênis, enfim. Jovem, querendo empreender de alguma coisa. Sempre olhando alguma oportunidade. Né? Sempre. E a minha família, a gente tem um histórico de empreendedores, né? Vou contar um pouquinho para vocês, mas meu sonho era ser diplomata e queria empreender na faculdade de Relações Internacionais. Aí no segundo ano de faculdade, falei, poxa, não tenho o que fazer. Fui fazer um curso no Sebrae de empreendedorismo, comércio exterior, para tentar, não achei nada, aí descobri um tal de home broker na época, tinha lá, falei, poxa, talvez dá para ganhar dinheiro entre matando uma aula ou outra de macroeconomia, tomara que o pessoal, já me formei, não tem problema, mas matei muita aula de macroeconomia para ficar estudando o mercado, e comecei a falar, poxa, acho que vou começar a tentar operar, né, por conta própria, ganhar meu dinheiro, tava começando isso, estou falando isso em 2006, 2007, booms dos IPOs, então você olhava aquele mercado subindo, e naquela época era muito engraçado o que eu vi hoje, porque na época eu ia na biblioteca da faculdade, pegava a Gazeta Mercantil, abria na última página que tinha a cotação de todas as empresas, eu via qual cotação era mais barato, lembro até hoje, Vivo 4, Banco de Santa Catarina, é R$3 uma ação, poxa, 300, essa dá pra comprar, era assim que eu escolhia com um colega, né, e comecei com mãe trocínio, minha mãe
deu R$ 2.000. A mãe do meu amigo, na época, que depois virou meu sócio na Miura, o Felipe, também deu 2.000. Abrimos uma conta conjunta no Bradescão. E Caramba. começamos e quis saber, eu fiquei pensando, como é que raio de Bovespa é esse? E como a faculdade integral, não tinha o que fazer. Então, isso eu falei, bom, é o jeito que eu vou ganhar o meu dinheirinho, começando com o mercado financeiro. E me apaixonei por Bolsa de Valores. Me apaixonei. Tanto é que quando eu terminei Relações Internacionais, eu já engatei a formação em Economia, na mesma faculdade. Terminei a faculdade comecinho de 2008. Então, formei em RI, depois me formei em Economia, porque eu falei, quero trabalhar com isso. Então, só que eu falo, né? Como a gente começa tudo na vida, acho que tudo tem um propósito. Aí eu terminei em 2008. Em que ano que eu terminei? No ano da maior crise do mercado financeiro, onde não tinha um trainee. Quero trabalhar com banco. Ninguém abria na minha época, o trainee mais famoso era do Citibank. Todo Nossa, mundo aquele queria baita processo trabalhar no seletivo. Citibank. Eu acho que era Ambev para quem queria empresa e Citibank no mercado. E aquele ano, por conta da crise, no final não teve, não tinha nada. Eu falei, poxa, então não consegui emprego nenhum. Onde eu morava, um dos vizinhos que era amigo do meu padrasto, ele tinha uma factory. Eu falei, poxa, deixa eu começar como analista de crédito, começar com esse mercado e tal. Entrei lá, na época era muito engraçado, porque eles me contrataram para tentar desenvolver um negócio que hoje está muito na moda, o tais do FDIC. Nossa. Olha só, já em 2008. 2008, falou, não, a gente pega dinheiro de banco, mas a gente quer montar um fundo próprio, um tal de FDIC. Eu vendi que eu sabia o que era isso. Não, posso te ajudar com isso. Fui lá fazer. Só que na época, todo um sonho de todo jovem era trainee. E eu estava no trainee da S Eletropaulo, acabei passando, então fiquei pouco tempo na Factory, 9 meses, e fui trabalhar aqui em São Paulo, na época, né, que era a concessionária de energia de São Paulo, era a Eletropaulo, né, a S americana comprou a S Eletropaulo, e entrei na Eletropaulo, só que eu brinco que eu fiz de tudo na Eletropaulo, menos trabalhar com o mercado livre de energia. Eu operava para os meus chefes no mercado de ações. Sério, Eu velho? ficava, eu dava dica, eu estudava, entrava no home broker deles, falava, olha, é bom comprar isso, comprar aquilo. Eu já gostava disso, de estudar um mercado. Falei, poxa, então como que a gente vai trabalhar isso? Isso em 2008, com tudo. E aí fiquei na Eletropaulo um pouco mais de um ano, quase 2 anos. E aí, final de 2009, decidi sair da Eletropaulo e empreender. E aí acabei montando lá em 2009 a Miura Investimentos, que foi a empresa que eu fiz. Só que não foi do nada, né? Porque hoje está muito na moda a gente falar desse mercado de assessoria de investimentos, agente autônomo, mas não existia na época isso daí. E da onde você fala, poxa, Diego, então da onde veio a ideia de montar uma empresa de assessoria? Eu nem sabia que existia o agente autônomo, o assessor lá em 2009. Só que a minha família é da área da construção civil. Eu brinco que eu sou um exemplo do brasileiro. Dinheiro em casa era poupança imóvel. Era isso que a gente achava que dava dinheiro. Poupança, liquidez no banco é poupança. Para ficar bem de vida é com imóvel. Nada valorizou mais do que imóvel ao longo dos anos. E eu fui criado pelo meu avô. Né? Minha mãe engravidou de gêmeos, como eu comentei com vocês, muito jovenzinha, com 22 anos. Minha mãe era mãe de gêmeos. Então fui criado, meu pai biológico acabou não dando certo logo no começo, então nem o conheci. Então quem acabou me criando foi meu avô, chamado Pedro. E meu avô ele tinha esse viés empreendedor e ele gostava de construir. Mas no modelo que ele falava assim para mim, assim, Diego, eu tenho ojeriza banco. Banco não ajuda ninguém, ele falava. Banco é bom para quem não precisa. Então, tudo que a gente construía na época era tudo com dinheiro próprio. Então ele pegava lá o dinheiro da família toda. A gente ficava assim, sem nada quase, construía lá casa, prédio, terminava, vendia tudo, ficava bem de vida de novo. Construía de novo, então eu brinco. Pobre, rico, imóvel, foi assim durante muito tempo, essa época. E em 96, surgiu a possibilidade de a gente construir um prédio em Miami. Apareceu uma oportunidade lá em 96. Na época ainda você tinha que ter um sócio americano para poder fazer. Surgiu a oportunidade, aí meu avô montou com 3 amigos, vamos empreender lá nos Estados Unidos. Teu avô era visionário. Ele era visionário, ele é meu exemplo. Tanto é que. Tu conviveu com um cara certamente muito bom. Não, ele é o amor da minha vida. Tanto é que o apelido do meu avô era Miura. Já dá pra saber então porque chama Miura Investimentos. Entendi agora a né? conexão. Era o apelido dele. E em 96 ele teve esse convite, empreendeu, foi lá pra fora e montamos lá. O prédio foi um sucesso. Então quando vendeu, na cabeça do meu avô, já pensando no planejamento da família, ele falou, poxa, ó, esse dinheiro da venda vai ficar aqui fora, essa é a aposentadoria da família. No Brasil a gente continua
usando todo o dinheiro da família para construir e vender, nunca pegou um dinheiro emprestado com o banco. Nunca. E tinha aquele dinheiro lá desde 96. Ficou lá em 98, quando vendeu todo o prédio, ficou lá aplicado em renda fixa americana. Eu tinha acabado lá em 2008 formado, comecinho 2008 formado, gerente do banco lá fora do meu avô falou para ele, seu Pedro, seu dinheiro está rendendo só 2%. Tem aqui uns títulos americanos, umas operações estruturadas de Merrill Lynch, Citibank, Bank of America, que está pagando cupom de 7% ao ano. Eu era recém-formado, falei, acho que é uma ótima oportunidade, se o gente está falando, vamos colocar isso. E eu lembro que pagava, muito parecido com hoje, as operações nossas, quando você monta, tem várias operações estruturadas com cupom trimestral, semestral, era isso, na época eu nem sabia, os tais coins, vamos dizer assim, né? E foi um sucesso, colocamos o dinheiro lá, tiramos dos 2% para 7%, então tá maravilha. E ainda era dólar, hein? Em dólar. Falei, olha que maravilha. Eu já achando um recém-formado, dei uma boa dica pro meu avô. Veio agosto de 2008, 95% de tudo que a gente tinha, a gente perdeu. Virou pó. Derreteu. E lembrando que eu mal sabia o que era ação, brincava na faculdade do que era. Veio aquela crise, impacto que ninguém nem imaginava. Eu lembro que a gente estava nos Estados Unidos em 2008, vamos pagar a conta do banco, do jantar, não passou o cartão de crédito da conta. Falou, poxa, deve ter algum problema no cartão. Vamos ver, chegamos lá, o banco já tinha... Quer dizer que o teu avô entrou naqueles títulos podres lá. Exatamente. Igual do filme Cara, A Grande Aposta, ele era um dos investidores lá. Não, mas eu não tinha ouvido de nenhuma história, nenhum brasileiro que tivesse vivido isso na pele, assim, entendeu? Perdeu, você imaginar que todo o dinheiro da família, 95% virou pó. Eu lembro que nesse dia que a gente foi, isso foi comecinho de setembro de 2008, fomos no banco, o gerente contou que tinha desvalorizado. Meu avô não brigou, não falou nada, não xingou, falou, já tinha conta, fazia mais de 11 anos no banco. Falou, não, tudo bem, então quero encerrar a conta. Não, meu avô tinha aquele maior medo de ter uma dívida, mas encerrou. Imagina, o dinheiro que a gente achou que a família ia ter para gerações, da noite pro dia não tinha mais nada. Entendi. E eu me senti muito culpado com isso. Falei, puta, perdemos todo o dinheiro da família. Até então você tinha aquelas ideias que você ia ter uma condição muito boa, tudo mais. Já tinha, tudo é questão de mindset. Você tinha aquele porto seguro que ia dar tudo certo. Sim, dinheiro da noite lá pro fora dia, e tal, né? Da noite pro dia, a família que tinha guardado todo o dinheiro lá fora virou pó, sem saber o que tem. E eu me senti muito culpado, porque na época eu acabei falando pro meu avô que era um bom negócio, assim, ingênuo na época, deslumbrado ainda com o mercado americano que ia ter. Me senti mal e quando eu voltei, tanto na Factory, como eu acho que na Eletropaulo, eu tinha isso sempre pra trás, que eu tinha achado que eu tinha feito a família perder muito dinheiro. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas. Por isso que eu ajudava meu chefe na Eletropaulo a operar, enfim, outras coisas. E aí por isso que em 2009 decidi falar, não, vou abrir uma empresa pra ajudar os brasileiros a investirem pra não cometer o mesmo erro que eu. Caramba. Se perder, aí é porque eu quis mesmo, mas vou dar informação. E a mesma época que a XP começou a vender muito curso, né, de educação financeira. Sim. E a gente brinca que na natureza nada se cria, tudo se copia. Então copiei alguns cursos da XP na época de 2008 de mercado financeiro e montei a empresa, a Miura, com foco de ensinar as pessoas a investirem em ações. E aí que surgiu a Miura Investimento em dezembro de 2009 com esse viés de ajudar com uma história pessoal de não acontecer o que aconteceu comigo. Sensacional, né? Não, incrível. E acho que a época de 2009... era uma época que, cara, a assessoria de investimentos dava os primeiros passos, né? Assim, poucas pessoas teriam talvez a coragem de falar, pô, vou abrir um escritório, sabe, vou empreender aqui, ter uma empresa, vincular uma corretora. Era uma época e ainda pós, né, uma crise mundial ali. Então, cara, acho que agora eu quero saber um pouquinho mais também, né? Um pouquinho mais da Miura, como é que foram os primeiros passos ali. Não, acho que só antes da gente virar o bloco aqui e falar de Miura, né? Só pra gente fechar essa parte aqui da linha do tempo, né? Queria fechar com uma pergunta pra você, Claro. Diego. Se você pudesse mandar um recado pro Diego lá do passado, o que você diria pra ele? Boa pergunta. Primeiro, né, eu falo assim, eu não faria nenhuma pergunta, mas eu acho que com a cabeça que eu tenho hoje, lá talvez eu não teria aberto o negócio. Porque foi tanta dificuldade os primeiros 6 anos de empresa, assim, há tantas custas. Hoje, graças a Deus, depois de 6 anos, a gente está com uma empresa estudada, mas foi tanto suor que eu acho que se eu falasse pro Diego de 23 anos atrás, com 23 anos, que foi com quanto eu tinha na época, eu falar para ter um pouco mais de paciência
e ser mais desconfiado. Eu sou um eterno otimista. Acho que falaria para ser menos otimista e mais realista. Mas eu acho que todo jovem é otimista, né? Sim, com Então o que eu certeza. falaria para mim, se pudesse, é não seja tão otimista, seja um pouco mais realista. Durma 3 noites antes de falar um sim ou um não, que a gente é muito impetuoso, já sai Sim. fazendo. Então eu falaria para mim ter um pouco mais de paciência e falar mais não do que muitos sims que eu falei naquela época. É isso aí. Ô Diego, então até antes de ir pro próximo bloco, cara, e sobre o seu vô, né, o Miura, como foi ele ver você empreendendo e até quando ele conseguiu te acompanhar? Ou se ele ainda tá vivo? Ah, não, vovô Como já é que tá a faleceu faz história? muito tempo. É, Vovô faleceu em 2011 uhum, e é muito engraçado, né? Porque imagina na época o vovô tinha seus 73 anos e ele não tinha essa lição que é assessor de investimento. Eu lembro que ele falava pra minha avó, falava assim com orgulho: esse meu filho vai ser banqueiro. Porque na cabeça dele, e ele ia lá no nosso escritório em Campinas, porque em Campinas, diferente de São Paulo, o escritório nosso não era em prédio comercial, era em casa. Até hoje é uma casa, né? na Uma rua casa mesmo, combinada de né? rua. Uhum. E ele ia pra fazer os pagamentos da conta, ele ia com a pastinha dele, sentava lá, orgulhoso, falava: nossa, isso daqui, meu neto vai ser banqueiro um dia. Ele sempre com medo, falou: cuidado, hein? Lembra que eu te falei de banco, hein? Banco não ajuda ninguém. E ele sempre pensou, pena que ele acabou falecendo de câncer no comecinho de 2012, então ele viu um comecinho da Começo. empresa, Aham. mas ele ficou na época, eu lembro até hoje, minha avó fala: esse eu vou estar, deve estar orgulhoso de você. Mas por causa disso, porque ele viu que daquilo tudo que. Acho que eu consegui mostrar para ele mesmo em pouco tempo, que aquilo que aconteceu com a gente lá em 2008 de perder grande parte do patrimônio da família, né? Concentrar tudo num único ativo, imaginar que hoje ninguém colocaria todo o seu patrimônio em 3 ações. Sim. Não tem, hoje é incabível pensar que alguém faria isso. A gente fez na época por falta de conhecimento. Eu acho que ele conseguiu ver que eu tentei, de alguma forma, primeiro que ele nunca me culpou, viu, Gustavo? Nunca ele falou, imagina, mas eu internamente Não, me imagina. culpava com isso. Mas no fim, graças a Deus, ele conseguiu ver o comecinho, pelo menos um ano de Você empresa. se resolveu bem com isso daí? Assim, é uma página virada? Hoje sim. Hoje sim, porque graças a Deus consegui conquistar bastante coisa com a Miura, hoje colocando na balança. Acho que se não fosse isso, talvez a empresa não estaria hoje. Porque Uhum. eu já nasci sabendo o que é perder tudo. É Né? verdade. Sim. Então hoje você não se vislumbra com tanta coisa. Né? Eu tenho muitos amigos que têm empresa de assessoria muito maiores que a nossa, da Miura, que já tiveram uma que hoje já nem existe mais. É verdade. Então Sim. a gente acho que me ajudou bastante com isso. Hoje eu já sou bem resolvido com isso, mas demorou bastante. Sim. Demorou uns bons anos aí para eu me perdoar. Porque é difícil, eu falo, Aí. quando se tem alguém para culpar, eu acho que é mais fácil. Mas como eu me culpava, então demorou E um o que pouquinho te mais. orgulha nessa caminhada, assim, em poucas palavras? Eu pra acho que eu você? consegui, eu gosto de falar, quanto Miura mesmo, acho que consigo ajudar muita gente a realizar muitos sonhos de 16 anos, em Legal. evitar a gente entrar em muita cilada, em muita Sim. pirâmide financeira. Isso Boa. me deixa, mais do que ajudar as pessoas a ganhar muito dinheiro, eu acho que a gente ajudou a gente a evitar de perder muita coisa, de destruir Evitou muitos sonhos. cagadas, né? Exatamente, acho que isso Legal. me deixa Acho que mais isso te orgulha, orgulhoso. né? De falar, poxa, Esse é um trabalho muito legal, assim, né? Que vem muito associado eu posso falar, por exemplo, com que nem Advisor Talks, né? Tipo, a nossa ideia central de ter começado o Advisor Talks era propor uma plataforma de diálogo, porque a gente sentia que tinha muitas plataformas e cada um vivia querendo comer o rabo do outro, e eu e o Gustavo viramos um dia falando assim, cara, a gente tem que propor um diálogo nesse mercado, entendeu? Exato. Então, assim, todo mundo tem que sentar e conversar com todo mundo, né? Foi daí que veio o Advisor Talks, né? Essa é a nossa proposta. Talks de... E para fazer esse diálogo e trabalhar com educação financeira, promover educação financeira. Não, quando você Então, me contou, eu fiquei apaixonado, por isso que eu falei, eu já sou entusiasta do Advisor Talks do dia da nossa primeira conversa. Então. Parabéns, acho que pelo projeto é muito legal mesmo. Sim. E aliás, aproveitando aqui, Diego Ramiro é palestrante, keynote speaker, no dia 26 de novembro, no 3º Congresso Internacional de Profissionais do Mercado Financeiro. Teremos lá o Diego falando. Com o maior prazer, vai ser uma honra. Se inscrevam aí, pessoal. É isso aí. Bom, Bora lá? Pro bora próximo lá. bloco? Simbora então. Então vamos lá, roda a vinheta aí, galera. Bora lá. E aí, pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.
Estamos aqui de volta com o Advisor Talks Podcast. Hoje aqui conosco Diego Ramiro, CEO da Miura Investimentos e presidente da Vai. Pô, simbora agora falar da Miura, né? É isso aí, cara. Pô, 15 anos de história, hein? Ó, teve a crise de 2008, mas teve outras crises aí que você passou aí. Teve, viu? No Brasil, no mundo, não foi só a de 2008, não. Não, e a história da Miura era muito engraçada, né? A gente tava conversando no outro bloco, né? Miura era o apelido do meu avô, porque minha família é de origem espanhola. Tem um significado, Miura? Tem. Então conta aí. Então, e o apelido do meu avô era Miura, porque Miura é aquele touro que é usado em touradas. Aham. Ele é da raça Miura. Quem gosta de tênis vê que o apelido do Nadal é Miura, pela força que ele ataca e tudo mais. Então ele é uma raça de touro espanhol que é usado nas touradas. E os amigos do meu avô brincavam que ele entrava na sala igual um touro Miura. E já entrava fazendo. E para homenagear, eu coloquei o nome dele. Mas aí eu brinco com as coincidências do mercado. Se você for entrar no site da Miura, o nome Miura é porque a raça, aquele touro de bronze que tem na frente da Bolsa de Nova York, ele é da raça Miura. Olha Aí, só. nós temos o nosso Aí, aqui, ó, ó, Miurinha. esse é o Miurinha. Esse é o Miurinha. Esse é o Vamos dar o Miurinha. apelido de Miurinha. É pra isso ele. aí, ó. Miurinha. Esse é o Miurinha. E como você sabe, no mercado financeiro, o touro simboliza a alta, o Claro. otimismo, Sim, tem a muita forma. ligação Força, do né, touro ó. com o mercado O mercado financeiro. financeiro. Então aí Muito. o Miura é uma raça de touro. O touro simboliza o mercado autista, né, o otimismo. Então o Miura casou muito. Então consegui, graças a Deus, homenagear meu avô, mas só descobri que era a raça do touro uns 2 anos depois da empresa pronta. Olha só. Mas uma coincidência muito boa. Muito boa. E pegando o Verdade. gancho do Gustavo, nesses 16 anos dava pra mudar a empresa pra Polar Investimento do Urso, viu? Porque foi muita crise. Devia ter aberto duas, a Miura Investimento e a Polar Investimentos. Tem dias que eu falo assim, cara, aqui não é Miura, não, tá? Não. Aqui é. Aqui vamos ganhar com a queda. Agora seu cliente da Miura e cliente da Polar Investimentos, porque foi muita crise. E o que acontece, né? O Gustavo no outro bloco ele falou, poxa, imagina pensar no mercado de assessoria em 2009, quando a gente abriu a empresa, né? Oficialmente a gente abriu ela dia 10/12/2009. Na época, quando eu passei na prova da Ancor, que é do agente autônomo, na época chamava agente autônomo, no Brasil tinha apenas 572 assessores de investimento. Uau. Não tinha, é muito pouco. Ainda era pouco divulgado o mercado de assessoria. Então imagina, quando eu tirei a certificação, tinha apenas 572. Tava desbravando o mato ainda ali, né? A gente nem sabia, na época, montou o que era isso. Poxa, você precisa para poder montar. E como eu sou do interior de São Paulo, na época ninguém conhecia XP ainda, mercado de banco. E aí que eu fiz, a faculdade que eu fiz, que eu comentei com vocês, a Facamp, um dos sócios da faculdade é filho do Eduardo Rocha Azevedo, fundador da BMF. O filho dele era diretor financeiro na época. Como eu gostava do mercado financeiro, no final de faculdade, no último semestre, eu pedi um estágio. Na época eles tinham uma corretora aqui em São Paulo chamada Convenção. E eu fiz um estágio nessa corretora como auxiliar de pregão. Ainda existia pregão Viva Voz. Cara, qual ano era isso? Isso em 2008. 2008. Você pegou o final. Na verdade, finalzinho de época- 2007, né? Foi no 2007. final último. Você 2007. pegou essa virada de mercado, né? De pregão Viva Voz. Que ainda era Viva Voz só no mercado de BMF, que era dólar e juros na época. Aham. Durei uma semana porque eu não entendia nada. Eu lembro que o operador chamava, o apelido era Pica-Pau, meu papel era eu era auxiliar do Pica-Pau. Eu tinha que ficar anotando o que ele fazia com a mão. Não durei uma semana, voltaram para a corretora no meu estágio. E aí eu sempre fui muito nerd na faculdade. Aí quando eu decidi abrir a Miura, eu descobri que para assessor de investimento você tem que ter uma plataforma, que hoje a moda é plataforma, na época era corretora, né? Tinha que ter uma corretora ligada, porque o assessor ele é um preposto de uma instituição financeira. Sim. E aí eu fui pedir, na época mais famosa, em 2009, era a Ágora, do Bradesco. Boa. E aí eu peguei e fiz um business recém-formado. Você acha que recém-formado acha que sabe tudo, que faz o melhor business plan da vida. Eu fiz o melhor business plan. PIB de Campinas, quantos investidores? Já montei um ótimo business plan. Falei, já sei, vou montar essa empresa para ajudar as pessoas a investirem na bolsa, porque eu tenho aqui um nicho de mercado maravilhoso. Peguei e fui. Liguei para o Fernando, que era diretor na época da faculdade. Falei, Fernando, você consegue uma reunião com o pessoal da Ágora, que eu quero tentar montar, descobrir na época que precisava ter. Fui lá na Ágora, a Ágora chegou, poxa, bacana, que legal. Mas quantos clientes você tem? Não tem nenhum, mas eu tenho um projeto maravilhoso. Aí a Ágora na época era grande, porque a XP na época não tinha pelo menos lá em Campinas ainda era modelo de filiais. Ela não tinha a ideia de expansão de escritórios, né? Era muito filiais. E a Ágora falou, poxa, que pena, não tem, então no momento não nos interessa. E o pessoal da faculdade operava por um banco chamado Banco Cruzeiro do Sul.
Ele tinha uma corretora chamada Apregoa. Então a Miura nasceu sendo um escritório vinculado à Apregoa. 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 Muita gente não conhece a Apregoa do Banco Cruzeiro do Sul, um banco do Rio de Janeiro, lá em 2009. Olha aí. Começamos lá então em 2009 sendo então meu cliente é que hoje, gente, é engraçado quem assessor assiste, ele não tem ideia como era difícil. Eu ia abrir uma conta, eu lembro, o cadastro do banco eram 42 páginas que eu tinha que imprimir, que eu tinha que rubricar, eu tinha que mandar por malote para conta abrir, quem sabe em 72 ou em 4 dias. Hoje em dia, se o nosso aplicativo trava, a gente tá todo mundo desesperado. As pessoas não têm noção. Mas a percepção do tempo era diferente total. Então a gente nasceu Cruzeiro do Sul 2009 até 2012 fomos Cruzeiro do Sul. Na época um banco, eles eram muito fortes no home broker na época. E por ser banco, a gente sempre quis, por ser interior, era mais fácil vender uma assessoria com conta em banco. E em maio de 2012 a gente recebeu uma ligação da Ágora falando: poxa, vocês não querem da Ágora? Vocês não querem, a gente viu que vocês estão crescendo. Pô, a gente tem ideia de expandir, sair a Ágora, a sede no Rio de Janeiro, e tem interesse de ter aqui no interior de São Paulo. Vocês não querem? Pô, a gente foi ótimo. E na época, quem está nos assistindo e é mais antigo, lembra que o assessor ele só tinha um único produto para trabalhar. Era Bolsa de Valores. Era isso. O cliente da Miura era o cliente que queria investir em ações. Era isso. Não existia isso de produtos, shopping center financeiro, não, a gente era monoproduto. Era só isso que o assessor tinha para trabalhar. E a receita era boa, Diego? Era excelente. Eu brinco, que saudade daquela época. Boa, então, hein? Tabela Bovespa, quem lembra, 0,5% mais 25,21. Cada operação era meio de compra, meio de venda. Hoje, para os escritórios, tem o que o mercado chama de um ROA. Imagina, que isso? Não tem comparação o que era aquele mercado, né? De novo. E pra gente mesmo com menos investidores na bolsa, a margem era muito maior. Era muito maior, porque, Gustavo, primeiro que o cliente ele não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje ele consegue, no YouTube ele tem um curso de bolsa, ele tem qualquer informação, ele consegue. O acesso era muito. Antigamente não, pelo contrário, a gente desbravava. O primeiro ano da companhia, 2009 até final de 2010, a gente ganhava dinheiro vendendo curso de ações. Porque eu lembro, ninguém passava no escritório lá em Campinas, batendo na porta, opa, Miura, quero investir em ações, como que eu faço? Imagina, eu falo, é um mercado, né, como empreendedor, que a gente tinha que formar o meu cliente. Como que eu formo o meu cliente? Ensinando para ele, vire sócio das maiores empresas, né, a gente usava muito o viés educacional. Então, o primeiro ano da Miura, a gente sobreviveu dando curso, com receita de curso, né, porque era legal. Mas foi uma ótima estratégia. E a gente vendia, vocês lembram disso, né? Tinha Groupon, Peixe Urbano, a gente fazia propaganda, curso de 600 por R$ 99,90. Eu fiz uma loucura dessa uma vez. E o meu sócio na época falou: Diego, mas você faz? Eu falei: não, a gente precisa arrumar gente. Ninguém vai comprar curso. Eu falei pra ele: ninguém vai comprar curso em Peixe Urbano. Vendemos quase 700 cursos. Caraca. Só que tinha data. Eu lembro que eu dei curso todo fim de semana durante os 4 meses, porque o nosso auditório, o escritório pequenininho, cabia 15, 16 pessoas. Ia formando as turmas lá. Formando as turmas, no final. Presencial. Imagina, não que tinha isso? Essa Imagina. de fazer na plataforma. Não, online. nada. Agora fica a pergunta: até hoje esses clientes estão lá com vocês? Tem gente que tá com a gente até hoje. A grande maioria. Legal, hein? Porque a gente. De novo, como eu tive esse problema com a família, a gente nunca foi um escritório pensado. Primeiro que eu nem entendi o que era esse negócio de ROA, receita. A ideia mesmo era buy and hold. Cara, você não tinha o conhecimento de empreendedorismo. Você sabia de bolsa de valores e tal. Tipo assim, pô, como é que eu vou gerenciar uma empresa? Balanço, gerenciamento e tal. É isso. E então a gente nascemos dessa época, a gente nunca foi pensar, vamos ficar fazendo day trade, mesmo porque, como eu já tinha gato escaldado também de água fria, eu já tinha perdido todo o dinheiro em bolsa, eu era muito receoso com isso. E era o único produto que eu podia trabalhar. Então eu tinha a receita da empresa, era venda de curso e corretagem de ações. E na época, como que eu arrumava cliente? A família, ninguém é do mercado financeiro. Então a Miura nasceu sempre do varejo. Eu sempre tive uma filosofia que quem menospreza o pequeno não merece o grande. Então, pô, tem que ensinar. Hoje, e não tem como eu falar, hoje o pessoal fala: não, mas vocês atendem a partir de quantos? Eu falei: não, na época eu não podia criar isso, porque o cara podia ser milionário. Mas como ele não conhecia de bolsa, ele ia me testar, ele ia colocar com R$1.000, R$10.000. Então não tinha como eu falar um mínimo. Porque hoje é fácil, hoje se eu sou plataforma aberta, tudo, poxa, o Gustavo vai virar meu cliente. Eu falo: Diego, só tenho 10 mil. Poxa, Gustavo, com 10 mil não dá pra fazer um serviço todo que hoje
tem na Miura. Mas na época ele, poxa, Diego, quero testar esse mercado de ações, vou colocar 10 mil. A gente aceitava, porque de fato a confiança é difícil, você tem que ir ganhando ela ao tempo. Então a gente sempre nasceu do varejo. E como que a gente captava? Lista telefônica. Eu ligava na Listel, falava, eu quero comprar 4 listas. Aí tinha 4 pessoas que na época eu abri um processo seletivo, eu pagava R$300 para os nossos estagiários. Dos três que começaram comigo, 2 hoje são sócios meus. Galera deitando no cold call. São sócios meus, sabem mais do que eu e mandam mais que eu hoje lá na Miura, que é o Fábio e o Lourenço. E eu lembro que era assim, começava então, olha, Fábio, da letra A, F, liga como? Convidando para curso. A ideia, o discurso era não quer. Oi, Gustavo, você sabe o que é o mercado de ações? Poxa, você quer assistir uma palestra gratuita sobre ações? Temos aqui na quarta. E era assim, a meta de cada um era encher uma palestra, funil de vendas. Né? Exatamente. Enche uma palestra, da palestra um curso, no curso eu vendia abertura de conta e abriria conta. Esse era o nosso funil para os clientes da companhia. Era isso. Palestra, curso e conta. Hoje a gente fala funil de vendas, mas era isso. É o funil que começava com a lista telefônica. E tinha uma assessora nossa, a Mariana, que era estagiária, a gente brinca que era a viúva negra, porque ela só ligava pra gente que morria. Eu ligava, eu quero falar com o seu Paulo. Ih, tadinho, ele faleceu. A gente brincava tanto. Lista telefônica, foi assim que ele nasceu. E aí, pulando um pouco a história, pra gente não se alongar muito, em 2012, a Ágora nos convidou pra, poxa, você não quer deixar de ser Cruzeiro do Sul e plataforma? Porque quem conhece um pouco da legislação do Sul de investimentos, na época, quando eu montei em 2009, era possível já o sócio investidor. Já era possível. Era possível. E depois, era possível, e não existia exclusividade. Teve algum investidor no Miura? O meu irmão gêmeos, o Pedro, que ele não era agente autônomo. Então eu montei a empresa, e na época a CVM, antes da 497, ela permitia sócio investidor até 2%. Então eu montei a empresa, 98 minha, 2 o meu irmão, o Pedro. Só que depois o mercado de ações ele começou a ficar teve muita questão de fraude, girar, Zé com Zé, operações. Aí a CVM endureceu, veio a 497, onde ela proibiu o sócio investidor, obrigou a exclusividade, porque, Gustavo, antes de 2012, isso foi em 2012, antes de 2012 era possível ter não existia exclusividade, existiu sócio investidor. O que a gente conquistou agora com o assessor só em 2023, é que eu brinco, né? O regulador ele é muito inteligente. Ele te dá liberdade, mas se você faz besteira, ele tira isso de você. Então tirou-se na época dos assessores, tinha muito por conta do produto. Então lá, em 2012, meu irmão era sócio, teve que tirar a prova de agente autônomo porque acabou a regra. Com questão de exclusividade, o Bradesco falou, poxa, vocês não querem ser exclusivos nossos? A gente chegou pro Cruzeiro do Sul, na época, falou, Cruzeiro do Sul, recebeu uma proposta da Água. E o Cruzeiro do Sul foi tão bacana, falou, poxa, que bacana, meninos, vai ser um ganho para vocês e pro Bradesco. Vão. Então, assim, hoje a gente vê essa questão de, parece que a plataforma antiga vai brigar com a nova. Pelo contrário, o Cruzeiro do Sul foi muito bacana. Legal. E aí, como toda história que tem, maio de 2012, aceitamos o convite da Ágora. Aceitamos, fomos lá com a Ágora. E como que funcionava na época? É muito engraçado esse mercado, que eu falo, quem não sabe. A gente só tinha clientes de ações. Então, como que fazia? Tudo era carta, eu tinha que pegar a carta, na época a gente tinha até uns 180, 200 clientes. STVM, que é a cartinha, preenchia a cartinha de todo mundo, reconhecia a firma para poder fazer. Nesse período de reconhecer firma para lá, o Banco Cruzeiro do Sul, ele não me quebra. Olha só. O banco quebrou. E a gente estava vinculado no Cruzeiro do Sul, o banco quebrou. Eu lembro que eu precisava resgatar uma ação, a moça lá da custódia falou, ai Diego, deu um problema. E o banco quebrou e a gente, todo mundo lá. Como que você faz? Mas é que hoje ninguém pensa, né, que uma XP, um BTG, um Safra pode quebrar. A nossa corretora quebrou. O Banco Cruzeiro do Sul ele quebrou, fraude, teve até na época tudo, e foi liquidado. O FGC liquidou o banco. E a gente não tinha migrado nenhum cliente. Eu só tinha as cartas. Peguei meu carro. Fui até a sede do Cruzeiro do Sul, no Rio de Janeiro, 7 horas de carro. Cheguei lá, juro, parecia cena policial. Aquelas tarjas, sabe, de tudo interditado. Fiquei na frente, bati na porta. Aí o moço falou, quem que é você? Eu falei, não, eu sou funcionário do banco, precisava falar com alguém aqui que eu tenho operação. Aí o moço falou, senta aí, moleque. Me botou numa salinha. Eu fiquei 7 horas sentado numa cadeira dentro do banco. Eu falei, daqui eu não saio, já que deixaram eu entrar. E na época o banco tava com intervenção da FGC. E aí o interventor me atendeu, depois de 7 horas. Contei, na época eu tava bem nervoso, chorando. Falei, moço, pelo amor de Deus, acaba minha empresa. Meu nome, eu não tenho nada além do meu nome. Lá em Campinas o pessoal vai ficar. Contei, ele falou, tá bom. O que você precisa? Eu falei, preciso que você assine
as STVMs para permitir que o meu cliente saia do Cruzeiro do Sul e vá para... Porque na época você tinha que ter a assinatura da corretora que sai Entendi. também. Tudo manual, né? Tudo manual. E manualmente. na época era 480, ele falou, tá bom, só que eu só assino 15 por dia. Não sei por que ele fez isso. Nossa. Então demorou 10, 12 dias lá. Enfim, migramos todo mundo pro... Só assina 15 por dia. Migramos todo mundo pro Bradesco. Migramos todo mundo pro Bradesco. Beleza, vamos começar o primeiro dia Bradesco, todos os clientes lá, o Bradesco. Então, cadê aquela carta de recomendação da sua antiga corretora? Não sei quem lembra, mas uma das conquistas da BAE foi essa. A gente acabou com a carta de recomendação. Não sei se vocês lembram disso, mas quando você saía de uma plataforma para outra, você precisava do aval da antiga. Se você não tivesse o aval, você tomava gancho de 60 dias da B3. Nossa. Isso era uma questão que a BAE lutou para... Não faz sentido isso, né? Uhum. E hoje É, não você existe passou mais. na pele isso também. Aí que eu peguei? Meu carro de novo foi até o Rio. Mas assinei de novo, De faz a novo. carta aí. Ele assinou e o bacana tá lá no escritório, que um dia foi Demorou lá na 15 Miura dias conhecer. ou não? Hã? Sim. Não, Demorou- ele fez no dia. Sim. Ele fez no dia. Só que o legal, Gustavo, que a carta de recomendação Aham. é assinada pela FGC. Então eu brinco que a Miura é o único escritório recomendado pela FGC. Olha aí, cara. Tá lá no escritório enquadrado. Ficou um marco aí, Ficou um né? marco. Então Boa, eu falo, boa. a gente passou na pele muitas das coisas que as pessoas hoje nem sabem que existe. Então isso deu uma casca pra gente ser muito mais diligente. Então fomos Cruzeiro do Sul e Bradesco. Por esse trauma entre as do Bradesco, a gente sempre foi agente autônomo de banco. Porque não, a XP estava despontando muito na época, a gente recebeu vários convites da XP, mas por que a gente nunca foi XP? Por conta, poxa, eu já tinha ido numa instituição que quebrou, imagina uma independente. Claro. O meu cliente era muito mais seguro, ele sabia, olha, você tem assessoria da Miura, mas sua conta está onde? Está no Bradesco. Então a gente não tem, hoje o investidor não tem esse medo, mas sim, bancos se quebram, corretora pode quebrar, então a gente viveu isso na pele. Então muitos anos a gente foi Bradesco. E a história da Miura, eu brinco que ela é a história do assessoria de investimentos no Brasil. Nascemos monoproduto, porque só permitia um produto. Então era Miura Investimentos. Depois, quando a gente estava no Bradesco, o Bradesco só oferecia produtos Bradesco. Do banco. Fundos Sim. Bradesco. Que era o que a gente Sim. sempre falou. Então, Previdência, muita previdência, né? era muito previdência, mas era muito fundos da própria Bran, porque eles queriam divulgar os produtos da própria asset do banco. Não existia Sim. plataforma aberta. O primeiro CDB terceiros que o Bradesco colocou foi o do Banco ABC, que a gente levou para o banco e falou, olha, estamos perdendo muito cliente para a XP na época, ela é plataforma aberta. Aí começou a ter. E eu lembro que então a gente ficou Bradesco muitos anos, e lá em 2018, eu falo, aconteceu a evolução da assessoria. O que era, vocês lembram, acho que a propaganda do Murilo Benício, o Desbancarize. Saia dos bancos Sim. e o cool legal é plataforma, Corretora. independente. Aham. Então aí a Miura decidiu sair da Ágora e ir para Guide. Um grupo chinês chamado Fosun tinha acabado de comprar a Guide, estava capitalizada, um sistema moderno, independente, então sai do banco tradicional, como Bradescão, e a gente migrou para Guide. Então nessa nossa trajetória de 15 anos, fomos Cruzeiro do Sul, Bradesco e Guide. E ficamos na Guide até 2021. Final de 2020. Ficamos na Guide até final de 2020. Mesma ideia da história da assessoria. Por que ficamos nesse tempo todo? É legal, desbancarize até que um banco te compre. Aí o Itaú comprou o XP. E aí, porque. E pra gente, eu acho que agora, saindo um pouquinho do mundo de Miura e falando no mundo geral de assessoria, eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra assessoria no Brasil foi o Itaú comprar XP. Por que eu falo pra quem está nos assistindo? Comprou e descomprou, né? Comprou e Depois. descomprou, mas acho que serviu pra tudo. Sabe por quê, Gustavo? Porque, primeiro, quando o Itaú compra a XP, ele chancela que esse modelo é vencedor. Ele Sim. podia ter lutado. Banco, Boa. Itaú tem Sim. banco infinito. Podia ter sabotado. sabotado. Tá Não, ela incomodando, falou, pô, tá né? incomodando, Tá deixa eu incomodando. comprar porque isso tem valor. Aham. Todo mundo falou que pagou caro, vendeu 10 vezes por mais do que comprou no IPO. Sim. Então, É verdade. quando o Itaú comprou a XP, foi um jeito que o brasileiro, a gente fala que o Validou, brasileiro é né? conservador. O dinheiro dele está em banco tradicional. Sim. Então, quando um banco tradicional compra uma plataforma independente, chancela que esse modelo é bom. Hoje eu garanto para você que Santander com Safra Invest, BTG com BTG Digital só existe depois que o Itaú fez esse movimento com a XP. Acho que teve uma realmente, Porque ele de falou, fato, poxa, tem... Abriu um caminho. Abriu ali. um marcou Marcou muito. hoje né? você vê, né? Santander com AAA, o Itaú depois que saiu montou o Ion. Esse mundo de assessoria veio para ficar. Então acho Sim. que foi um divisor de águas. E aí quando o Itaú comprou Verdade. a XP, todo mundo falou, poxa, legal ser independente, mas é legal ser independente, cultura independente, mas numa estrutura tradicional. E Tem aquela, uma marca forte. uma marca estrutura forte. de banco de investimento, né?
Exatamente. E aí a gente sentiu na Miura que era difícil abrir conta na Guide. Porque pensa, eu tenho que explicar pro meu cliente o que é Miura, depois o que era Guide, depois o que era Fosun chinês. Era muito difícil. Sim. Muito difícil. E até o meu cliente comigo, ele não tinha 100% do patrimônio dele comigo. Afinal, poxa, Guide, não, eu conheço. Muita gente, você vê a custódia da XP cresceu muito depois quando do Itaú, porque o cliente falava, não, eu tô pondo dinheiro no Itaú. Sim. Não. XP é excelente, é maravilhosa. Até hoje, o que tem de cliente que tá dividido, uma parte Itaú, uma parte XP. Vê como a Avenue criou, depois que o Itaú comprou a Avenue. Sim. A parte internacional, não é? Você começa a ver. Então, pra gente foi. Então, aí depois disso, a gente saiu da Guide e recebeu o convite do BTG. Olha aí. Onde a gente está há 5 anos com o BTG Pactual. A gente está super feliz com o nosso principal parceiro. Hein? A gente está muito feliz, muito pro negócio, viu? Eu gosto muito. E eu falo negócio. com muita. Foi o Esteves que te convidou para ir para lá? A história nossa é engraçada, vale um outro podcast. Boa, mas depois dos bastidores. Mas no dia ele apareceu lá, ele é um empresário nato, né? Foi lá, brincou, falou, ó, quando eu tiro foto, sempre fecha deal. Então deixa eu tirar uma foto com aquele jeito simpático dele, a gente fechou o deal com eles. Mas nessa história de 15 anos, eu brinco que uma coisa que a gente aprendeu, que o meu cliente, ele não é cliente BTG, Guide, Ágora, Sul, ele é cliente Miura. Ele tá lá por conta da Miura, por causa do serviço. Então, a gente sempre entendeu que o mercado da assessoria é um mercado de serviço, não é uma venda de. Não é um mercado de venda de produto. Eu nunca vendi taxa. Porque taxa por taxa, hoje se a minha taxa é melhor, amanhã do meu concorrente é melhor. Eu sempre tive a visão lá que é venda de serviço. Serviço com qualidade. Por isso que o meu cliente, nesses 15 anos, tem cliente que está comigo do Cruzeiro do Sul, que está comigo no BTG. Até hoje. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Hoje eu brinco que a gente tem cliente que hoje já cuida da terceira geração. Vô, pai e filho, né? Vô, pai e neto. Ô Diego, e qual o tamanho da Miura hoje, cara? Bom, hoje nós temos na companhia, são quase 4 mil clientes com 1.900. Legal. Desses 4 mil clientes, assim, tem um perfil que você identifica ou não? Tá pulverizado? Tá, a gente já fez um estudo da base. Até uma conversa dos meus sócios, na época, a gente hoje, por ter nascido, ninguém ser do mercado financeiro, então nunca foi nicho, a gente nunca foi nicho. Nosso principal é cliente que quer entrar no mercado financeiro. Então a gente tem muito perfil jovem, com o tempo, por a gente sempre estar em Ágora, Guide, o perfil do cliente era um pouco mais jovem, que aceita. Você trouxe esse pessoal. E quando a gente virou BTG, a gente conseguiu aumentar o nosso ticket médio. Legal. E aumentar um pouco a senioridade dos nossos clientes. Mas hoje ainda eu brinco, nosso ticket médio está em quase 300 mil, se for pensar assim hoje. Legal. Mas não temos um público. Hoje a gente atende todo mundo. E para concluir, da Miura, hoje com a CVM, com a nova instrução, hoje eu falo que hoje não é a Miura Investimento, a gente é o grupo Miura. Porque o assessor de investimento nesses anos todos ele evoluiu. Né? Eu brinquei, eu era um monoproduto, depois eu passei a ser assessor, eu brinco, antes eu era um assessor de renda variável. Poxa, Diego, você quer clicar em CDB, legal, broker. Deixa no seu balcão. Você era um broker, né? Era isso. Tipo, era filme lá, o Lobo de Wall Street, né? Compra, vende. É isso. É isso. Pena que não podia ser igual ao Lobo, que tinha umas operações boas. Nossa, sempre foi tudo regulado, gravado, auditoria, mas brincadeira à parte, mas era isso. Só que todo mundo assiste aquele filme e fala, nossa, que vontade de ir pro mercado financeiro. Quando a gente contrata, quando a gente contrata a gente fala, olha, aqui não tem nada no Lobo de Street, não. Esse é um trabalho monótono. É muito estudo, muita tradução do economês pro linguajar do cliente, não tem aquele glamour de compra, vende, não tem arremesso de anão na empresa também, fica tranquilo, né? Verdade. Então, só para concluir, então a gente nascemos assessor de renda variável, depois foi assessor de investimento, porque as plataformas abertas, e hoje a Miura é uma assessoria patrimonial, porque hoje para fazer tudo que a gente faz, hoje nós somos 3 empresas. A Miura Investimento, que é um assessor de investimento vinculado ao BTG, a gente montou uma corretora de seguros, hoje, porque eu brinco, hoje eu cuido do investimento, mas tem que proteger. Então, seguro de vida, é o previdência, famoso PJ2. É a PJ2. Mas como quando a gente montou em 2009, a gente já nasceu com o PJ2. Por quê? Porque para poder dar curso, eu não podia dar curso na empresa de agente autônomo. Você já usava outra porque empresa. A CVM vedava outros quinais que não do agente autônomo. Então eu já nasci com 2 empresas. Entendi. Então a segunda empresa nossa virou uma corretora de seguros, que é a PJ2, e hoje tem a PJ3, que é o nosso correspondente bancário, câmbio offshore. Porque hoje o cliente está cada vez mais exigente. Ele quer ter uma continha dele lá fora, ele quer que eu ajude ele a colocar lá fora, ele quer também que eu ajude ele a pegar um crédito mais barato, ele quer que eu ajude ele na empresa dele ajudar um crédito. Então hoje a Miura é assessoria de investimento, corretora de seguros
e correspondente bancário para poder fazer tudo que o meu cliente exige. Diego, esse BI você faz originação de crédito privado? Ou você fala crédito mesmo raiz no banco e tal? A gente faz os dois. Tá. Nascemos como crédito raiz, né? O cliente Aham. quer um financiamento imobiliário, quer um home equity, então a gente virou correspondente bancário de várias instituições financeiras. Boa, Mas hoje também com parcerias com gestoras a gente origina também. legal. Origina aquilo que hoje os grandes bancos talvez não querem, né? Aham. Hoje o BTG tem um ticket muito alto. Sim, sim. Então a gente faz para aquele... Eu brinco, não é? Nem Cheque middle de market. 20 milhões, É isso. né? 25. Ali, Que hoje os grandes bancos não fazem porque não fecha a conta, pra gente fecha. Mas você né? distribui na base própria ou você distribui com fundo? Não, sempre a gente hoje ainda é com fundos. Tá. Com fundo. Porque como que funciona? Para eu poder distribuir base própria, a debênture, o CRI que eu originar, tem que ser aceito pelo curadoria do BTG, por questão da exclusividade Sim. de investimentos. Então a maioria, como o ticket a boleta é muito pequena, a gente acaba fazendo e indica para o cliente que ele distribui numa gestora mais focada naquele nicho que ele está atuando. Boa. E quantos assessores vocês têm hoje? Hoje a Miura, no total, nós somos em 93 pessoas. Vocês estão em várias cidades, né? 93 pessoas, mas assessor de fato somos em 48. Tá. Porque hoje eu entendo que o business de assessoria, para mim o assessor ele nada mais é do que um médico de família. Ou seja, ele é o generalista, ele tem que conhecer. Eu vendo relacionamento, a confiança. Então o meu assessor ele tem que fazer uma única coisa, gerar confiança e traduzir, entender o que o cliente quer, né? Eu brinco, copiar aquela frase da JCL, aquela entender para atender. Acho que é isso, o assessor tem que entender para atender o cliente dele. Então a gente montou isso, são 48 assessores de relacionamento e o restante são tudo especialista. Então hoje eu tenho especialista de renda variável, de renda fixa, de crédito, de consórcio, de câmbio, de offshore. Então o meu assessor ele pega a demanda, entende o cliente e joga para o especialista e ele traduz aquilo para o assessor. Funciona porque eu percebi e isso não é agora, tá, Paulo? É apanhando muito. Que não dá pro assessor vender tudo. Senão a gente vai voltar a ser o que era o gerente de banco. E você perde um pouco da essência do assessor, que é o quê? Gerar relacionamento, fazer uma venda consultiva. Então ele tem que ter tempo para poder gerar relacionamento, senão ele não consegue. Então a gente montou isso. A sede da companhia fica em Campinas, no interior de São Paulo. Mas a gente tem filial aqui em São Paulo, Rio, Brasília e Londrina. Hoje são os principais escritórios nossos que a gente atua. Já que você tocou, eu ia perguntar mais pra frente, mas já que você entrou nessa questão do assessor, né? Queria saber assim um pouco da visão tua, né? Tanto como um empreendedor, né? No setor de investimentos, como também presidente da BAE e tudo mais. Como é que você enxerga a profissão do assessor de investimentos no futuro? Olha, muita gente fala, poxa, acho que o mercado tá difícil, tá questão conflituosa, fixo, não sei o quê, talvez que chegue o teto. Gente, esse mercado ele tá 1000 vezes melhor do que era há 16 anos atrás. Hoje, para mim, o assessor de investimento, ele não é... Eu acho que até a gente na ABAI, a gente ajudou a mudar o nome, que antes era agente autônomo de investimento, hoje é assessor de investimento. Conseguimos com um projeto de lei lá, junto com várias outras entidades da classe, a gente conseguiu mudar o nome. E eu brinco que já está desfasado, né? Tem que ser assessor patrimonial. Porque para mim, o assessor do futuro é aquele que ele olha o 360. Ele não é mais aquele cara que olha só investimento. Ele olha investimento, ele olha crédito, olha câmbio, ele olha offshore. Hoje o mundo... Era impossível falar 16 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu abri a Miura, falar, olha, Gustavo, Paulo, eu vou te atender aqui no Brasil e fora. Nem imaginava que isso era possível. Então, para mim, o assessor do futuro é aquele assessor patrimonial. E aquele que não evoluir, ele vai deixar de existir. Muito amigo meu, só desculpa fazer um parênteses, lá em 2009 a gente abriu a empresa. 2010 entrou a Clear, com corretagem a 99 centavos. Depois entrou a Mirai. O pessoal falou, matou o business, acabou a corretagem, 0,5%, com 99 centavos de corretagem, morreu, não existe mais assessor de investimento. E de fato, naquela época corria-se muito risco de fechar, porque era a nossa única receita, era a corretagem. Que antes imaginava que eu ganhava 0,5%, agora eu vou ganhar 99 centavos. Não paga nada. Então, era um mercado muito mais arriscado na época. Hoje, poxa, baixou-se a receita de corretagem, que hoje, antes era a principal receita, hoje passa a ser uma das menores receitas da companhia. E aqueles assessores que não evoluíram, morreram. Hoje o assessor, a empresa de assessoria que não evoluiu, eu brinco, você tem que deixar de ser um escritório de agente autônomo para ser uma empresa de assessoria patrimonial. Para mim, esse é o futuro da assessoria. É isso que eu acredito que porque é uma evolução. Qualquer profissão evolui. Não é que assim, então agora o assessor
parou de vender investimento, vai vender consórcio que ganha mais. Não, isso é uma maneira muito simplista e errada de falar profissão. Hoje, para mim, assim, o assessor, ele teve um grande benefício. Ele conseguiu gerar valor no mercado de investimento, onde a margem dos bancos sempre foi muito baixa, por isso que banco nunca nem ligou para essa área. Banco ganha dinheiro com como no Brasil? Com crédito. Crédito dá dinheiro. Investimento sempre é baixinho. Mas o assessor, ele conseguiu gerar um valor no investimento. Agora eu falo, poxa, por que não transferir essa geração de valor no investimento para outras áreas? Para a do crédito, para dos seguros, para a internacional. Então quer dizer que o assessor observou o banqueiro. Então quer dizer, o banco observou o assessor e aprendeu. E o assessor observou o banqueiro e aprendeu. É isso? Os dois tiraram lições e hoje o assessor tem uma visão um pouco de banqueiro, né? Assim, no sentido de... Ele tem que o banco, ter. o investimento é um canal, mas o trabalho com outros... acho que gerou essa troca, né, de visões. Hoje o banco falou, eu preciso ter assessoria. O assessor falou, peraí, eu preciso ser banco, né? É isso. Acho que trouxe esse serviço para o cliente, o que é ótimo, né? É ótimo. Para a educação financeira. É ótimo, mas também o seu ponto falou, às vezes também é preocupante, porque tem que lembrar que o assessor ele também não é banqueiro. Ele também não é. Ele não sabe fazer tudo. Então, se ele quiser fazer tudo, ele não vai fazer nada bem feito. Eu falo, o que a Miura é? Eu não perdi a minha essência. A Miura é investimentos. Hoje eu cuido do investimento. Só que hoje, para cuidar do investimento... É um canal. É um canal, é o meu principal canal, mas se eu também não tiver o outro... Porque hoje, Gustavo, mudou muito. Antigamente, a gente fala 10 anos atrás, era normal. O cara fala, não, meu crédito eu pego no Itaú, mas meu investimento eu tenho aqui na XP no outro app. O meu investimento lá fora eu tenho no Credi. Ele gostava de ter várias contas. Hoje, se ele puder ter tudo num único aplicativo, ele quer resolver ele é vida, ele não quer ter, ele quer praticidade. Então você precisa ter um parceiro, uma plataforma que te dê tudo isso. E o cliente está cada vez mais exigente. É o tempo. O cliente não fala assim, bom, o Diego é investimento, com o Gustavo é seguro, com o Paulo é crédito. Não. Porque tudo vai ser Miura, você resolve que é o tudo pra nome mim. Advisor, né? Ele cuida de várias frentes do cliente, né? Mas ele não pode deixar nunca de ser advisor. Se ele esquecer disso, se ele esquecer de ser advisor, ele matou a essência que fez o assessor crescer de 570 em 2009 para 28 mil, 23 mil atuantes hoje no mercado, 28 mil credenciados, 23 mil atuantes no mercado, em questão de 15 anos. A profissão que mais cresceu nos últimos anos, que incomodou banco ao ponto de banco comprar. Então, assim, é uma profissão hoje que eu tenho muito orgulho, que eu atuo ela há 16 anos e não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu sou um apaixonado pelo advisor. E acho que só pra gente fechar esse bloco aqui, como é que você vê o consultor nesse contexto todo aí que a gente estava falando do assessor? Excelente, né? O pessoal fala, tem um conflito, o assessor, consultor. Para mim é complementar. Claro que eu entendo que o Brasil é uma jabuticaba, né? O Brasil só existe aqui, né? Jabuticaba só existe no Brasil. Por que eu falo isso? Tupiniquim que chama, né? Tupiniquim. Trouxe pro Brasil, tupinicou o negócio. Porque você imagina, o consultor, ele pode dar consultoria, mas ele pode executar. Então eu brinco, ele dá receita. Olha, Paulo, recomendo isso, mas eu não posso fazer para você. Fala para um assessor. E antigamente, olha que engraçado, né? Hoje eu acho que o mundo entre consultor e assessor está muito mais pacificado. Mas antes da 178, era assim. O assessor ele não podia recomendar. Era vedado. Eu brinco que assim, várias vezes eu fui a CVM lá em Contabaia e falava, CVM, você quer ser enganada, né? Porque você acha que o cliente me liga e fala assim, Diego, o que você acha? Compra o Petro ou o Vale? Compra então o Brasil. Então, meu cliente, eu não posso emitir a minha opinião, eu sou aqui mero repassador de ordem. Pô, então por que ele precisa do assessor? Aí na essência do assessor não faz sentido. Né? Por isso que a mudança do nome parece besta, mas deixar de ser agente autônomo de investimento para assessor de investimento, até o meu cliente entendeu o que eu faço. Antigamente ele não sabia. Peraí, agente autônomo, mas você não é autônomo, você é exclusivo? Peraí, você não é independente de nada. Mas o que você faz? Agente autônomo, você empresta, você dá crédito, você faz o quê? Não, o assessor, eu te assessoro. Você vê, como eu vou assessorar um cliente se eu não puder emitir minha recomendação? O cliente ele liga para mim, senão ele não precisava de mim. E aí, então era assim, imagina, o consultor podia recomendar, mas não podia executar. O assessor não podia recomendar, mas só podia executar. Então, e eram certificações que não tinha. Então, hoje, com o 78, a CVM falou, não, olha, assessor, você pode recomendar desde que seja na plataforma que você está trabalhando. Então, criou-se assim. Eu brinco que hoje o consultor, ele passou a ser o consultor em todos os mercados e o assessor, ele é um consultor exclusivo a uma única plataforma. E para mim é complementar. Tanto é, Paulo, que muitas empresas de assessorias hoje têm uma consultoria dentro do e grupo, muitos consultores são sócios investidores em assessor de investimento. Exato. É complementar. E eu defendo, aí uma opinião minha, não posso nem falar por ABAI, mas eu defendo que a gente deveria ter uma certificação
Única, né? Não faz muito Unificada. sentido. Eu enxergo. Não faz muito sentido. Eu hoje Verdade. atuando, mesmo porque quem que é o meu maior ativo? É o meu cliente. Você acha que o meu cliente ele entende a diferença entre consultor, analista, gestor e assessor? Ele não Eu entende. fiz justamente essa pergunta para você, porque eu, na minha visão pessoal, eu acho que a profissão, tanto do assessor de investimentos quanto do consultor, elas são cada vez mais convergentes. Com certeza. Em algum momento, sei lá, que sai no futuro, talvez esse negócio acabe se mesclando Uma ali. só, né? A Não gente sei. já criou, a gente já provocou muito a CVM nessa questão e outros, mas é que hoje no mercado também tem, não é só a questão regulatória, tem muito, envolve-se muita questão comercial. Sim. Muitas sim. certificações que ganham dinheiro com Sim. CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, assessor. Então, Uhum. cada entidade defende a sua certificação. Tem Então os a gente seus deveria, interesses ali claro, também, né? como qualquer um, Interesse, é um business. lógico. Sim, Mas sim. a gente tem que tentar, eu acho que ter uma discussão um pouco mais ampla e falar, poxa, será que isso não confunde muito o cliente Exatamente. final? Né? Boa. E uma coisa, por isso que às vezes eu fico um pouco chateado quando eu vejo consultor batendo em assessor. Eu falo, meu amigo, a gente é muito parecido. E Exato. hoje, com a Uhum. nova norma que eu acho ótimo, a 179, que é a norma da transparência, que tanto fala, muita gente brigou. Pô, 179, falei, eu achei ótimo. Para quem trabalha direto, não tem problema nenhum ser transparente. Isso promoveu uma mudança na indústria do FIFIXO. Uhum. FIFIXO, quem está nos assistindo, é aquela forma, hoje o assessor ele pode cobrar de duas formas, né? Que é o commission fee, toda vez que eu compro e vendo eu ganho uma comissão, ou eu rebato para o meu cliente e cobro uma taxa fixa, que é o FIFIXO. Só existe FIFIXO hoje por conta da 179. 179. Né? As pessoas não. Muita gente Ano fala. passado, né? Começou. Setembro, Na outubro. verdade, ela entrou em setembro, Ah, em mas julho, em né? janeiro. A Começou regra a valer foi, né? esse ano, né? Valeu 1º de janeiro desse ano, começou a valer um 179 oficial. E muita gente fala, não, porque o assessor, a Miura, você não cobra fixo. Eu não cobrava o fixo porque eu não podia. Tem que entender que quem determina o fixo é a plataforma. Se a plataforma no qual eu sou vinculado não tem a modalidade fixo, eu não posso cobrar. Porque não é uma prerrogativa minha. Tem que Levou lembrar um que o assessor tempo, ele é né? um preposto. E hoje todas as grandes plataformas têm o modelo do fixo. Sim. E quando você tem o fixo, para mim, dilui. Hoje o cliente ele escolhe qual forma ele quer. Então não existe essa Isso é ideal. competição entre consultor. Meu cliente, como você quer? Você quer que eu cobrar, eu ganho, toda vez que eu comprar e vendo, eu ganho uma comissão? Ou você prefere que essa comissão eu te devolva e eu te cobre 1% ao ano, 0,5% ao ano? Hoje o cliente ele escolhe. Então, para mim, foi a melhor forma. O que a gente briga muito na associação, e aí falando uma visão da BAE, é que essa questão da transparência também deveria ser para todo mundo, né? Que vocês sabem que hoje não é só o assessor de Não, investimento. exatamente. Parece que né? existiu uma perseguição, né? O assessor. Não, que parece que é a única profissão conflitada. Eu brinco, gente, qualquer profissão E os comercial. E hoje os bancos. Não, e hoje, vamos ser bem sinceros, pergunta é, e os bancos? 85% dos Polêmica, hein? investimentos do Polêmica brasileiro aí. estão em produtos bancários que não são transparentes. Exatamente. Então, por que só assessor? Eu brinco, assim, não tem problema nenhum do assessor ser transparente. Mas que eu seja o primeiro, não o único. Porque senão Boa. parece que é só a A gente. gente pode ver isso de duas formas. Pode ser que tenha sido um primeiro passo, Que é o que a gente acredita. porque talvez vai evoluir para pegar os bancões também, né? Não, e tem que ser. Gente, a agenda de transparência, ela é ótima. Legal. Só não pode ser míope. Só não pode ser para um só, tem que ser para todo mundo. E até falando um pouquinho fora da Miura, né, do Tá. trabalho da BAE, vocês também fazem esse apoio ao assessor de defender, né, nas autorregulações, junto ao governo, essa equiparação, né, assim, pô, por que só para o assessor e não para a instituição X ou para o banco? Ou assim, para os bancos, né? É legal até fazer um parênteses aqui Legal. da BAE. A BAE a gente montou, a BAE completa esse ano 10 anos. E a BAE, ela tem muito agentes do advisor de vocês, o Advisor Talks. Porque quando a gente montou a BAE há 10 anos atrás, éramos 10 empresas de assessoria de Você investimento. participou da fundação? Participei, porque que legal. eu participei, na verdade, eu sou o terceiro presidente da BAE, teve outros antes que não fui idealizador da BAE, foi um assessor de Salvador, mandou um e-mail para uma base, 10 gato pingado responderam, porque antigamente, Gustavo e Paulo, você sabe também, o mundo de assessoria, a gente contou uma história também muito bacana. a gente era muito concorrencial. Eu nunca poderia sentar com um colega que tem história da XP e bater papo. Ele achava, peraí, você é meu inimigo. Tinha muito essa indústria que tipo, o cara da Miura é inimigo do cara Mas da a Aqua, gente que é da sentiu, Monte Bravo. a gente Tinha sempre muito sentiu isso. isso. E a BAE falou, não, gente, tudo bem, a gente pode sim, mas em algumas pautas
a gente tem que estar tem que junto. estar junto. Não É. faz sentido o assessor ser representado por uma associação das corretoras, porque às vezes tem faltas Uhum. conflitantes. É verdade. Né? E a Raposa Baia cuidando do carinho. é isso. Então aí a gente montou a Baia com esse ponto. E aí eu acabei sendo um dos. Eu sempre acreditei, e é uma das coisas que eu aprendi com meu avô. Meu avô falou assim: a única coisa que você pode ter, filho, na vida é a educação. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser lixeiro, mas seja o melhor lixeiro. Você pode ser. Seja o melhor naquilo que você faz. E aí, quando eu decidi ser assessor de investimento, eu falei: pô, não adianta eu reclamar. Deixa eu ajudar a mexer nessa profissão. Sim. Aham. Então hoje eu me dedico verdadeiramente à BAE, não só porque é bom também a exposição na Miura, mas pela causa, por uma profissão que eu acredito que tem que evoluir. E hoje a BAE, uma das principais pautas nossas é questão de regulador. Hoje a gente tem um canal com a CVM, se eu precisar de qualquer dúvida. No passado era impossível eu tirar dúvida na CVM. Eu achava que se eu tirasse dúvida na CVM, a CVM ia me auditar ou me Era multar. o patinho feio. Era o antes, patinho né? feio, né? A gente não Quem tinha queria como. falar? Sim. Hoje a CVM ela nos adora, porque hoje ela entende o quanto que o assessor ajudou a evoluir o mercado de capitais. Sim. Poxa, são 5 milhões de CPF na bolsa. CRI, CRA, debênture. Muito desse mercado é assessor. A gente está falando do consultor, né? O consultor fala muito que o assessor é conflitado. Eu desafio um consultor a atender cliente com 5 mil reais. Ele quer cobrar FII de 1% de 5 mil? Ele não quer. Tem que ter, não é? Sim. Você conhece algum consultor que atende cliente cobrando 1% de cliente com carteira de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais? Não, é um business que não se paga. Sim, Com a conta cliente, não fecha. Não né? fecha. Precisa ter alguém, um assessor. Quem que é aquele que, enquanto o banco fecha agência no interior do Brasil, vai lá e empreende? O assessor tem o seu valor. Então a gente não pode generalizar nesse sentido. Então, voltando por causa da BAE, a BAE tem esse papel hoje de ser o representante dos Diego, assessores em uma pauta conjunta. E antes da gente ir pro. Já tá falando isso aqui umas 5 vezes antes de ir pro próximo bloco, mais um. Mais um tema adendo. dele. Não, mais Fala um uma, pouquinho mais aí, uma. rapidamente, do prêmio. Né? Do prêmio. Do Prêmio Abai. Prêmio Abai. Achei muito interessante. Poxa, primeiro eu queria agradecer vocês sempre divulgam bastante a BAE, o Gustavo, já tive o Gustavo em vários lugares, sempre aí na defesa do assessor. O que nasceu o Prêmio ABAE esse ano? A gente viu que hoje, eu brinco, é muito do viés do Advisor Talks. É de, independente da plataforma que você tá, a gente quer verdadeiramente quem são os melhores assessores qualitativo. Porque BTG, eu sou um escritório, a Miura é vinculado ao BTG, tem lá o prêmio do BTG, que ele usa muito questões, o maior de receita, de ROA, de PL, mas é questão qualitativa. E não existe um prêmio qualitativo Geral, né? geral, que independe da casa que você tá. Sim, E é um momento, eu brinco, é como se fosse um momento ecumênico de falar, poxa, independente se é XP, Safra, BTG, Genial, se você é bom, vamos premiar. E aí nasceu o Prêmio ABAE dessa ideia de criar um prêmio para qualificar os melhores assessores do Brasil, independente da casa. Sim. Por isso que o nosso patrocinador master é a AB3, que é a casa onde tem, Sim. não tem como ser. E como grandes âncoras, a Ancora e a Planejar. Porque a gente entende que quem nos certifica é Planejar que dá uma distinção, que é o CFP, a ideia de você. Então o Prêmio ABAE nasceu com a ideia de, independente da casa, premiar por questão muito mais qualitativa do que quantitativa. Legal. É o primeiro ano, a ideia é que a gente crie E igual. quem quiser participar, qualquer assessor que tá assistindo e quiser se inscrever. Pode Cara, se quer inscrever. pôr Estão um, abertas as quero inscrições ganhar, ainda? hein? As inscrições estão. Na verdade, as inscrições já fecharam. Porém, eu tenho certeza que muitos Próximo escritórios. Muitos escritórios que ele pode ser assessor de algum escritório, tá concorrendo. Então, qual que é o dica que dou? olha Que a aí. partir agora do dia 14, no site do Prêmio ABAE, eu passo depois para vocês certinho o Prêmio Dia ABAE. 14 de outubro. 14 vai começar 14. os votos populares, Opa, onde você olha vai poder aí. escolher várias categorias. A gente criou a categoria melhor assessor, menos de 30 anos. Sim. Melhor assessora, que é um mercado Sim. onde ainda é muito masculinizado. Então, melhor assessora, meu assessor na parte de seguros, para mostrar que o assessor ele não é só de Não, investimento. foi muito legal. A gente ETF. tava, Muito Então, essa é a bacana. ideia a gente do tava Prêmio no- ABAE. Genial. A gente tava no lançamento lá, né? Estavam. Genial. Obrigado. Vocês são parceiros nossos lá na ABAE. Então, dia Obrigado, 14 gente. já pode votar. Pode votar. Vota só assessor ou vota qualquer pessoa? Vota qualquer pessoa. É Vota aberto. mãe, Olha pai, aí. periquita. E a ideia Chamar os dessa- amigos aí pra votar. Agora é hora de pedir voto, isso. hein? E a ideia do prêmio é essa. Pra gente conseguir engajar muita gente que também não é assessor. Pra Pra mostrar, conhecer, né? reconhecer o valor do assessor de investimentos. Ó, conte com a Advisor Talks, né, Paulinho? Pra gente divulgar esse prêmio. Valeu, turma. Agora vamos pro Obrigado. próximo bloco Vamos, de porque eu tô verdade, nervoso. hein? Eu tô nervoso agora. Agora é hora do Pitch Ampulheta, né? Pitch Ampulheta. Vamos lá? Vamos lá. Bora? Bora lá.
Pessoal, estou passando aqui para dar um recado importante para você. Se você está naquele momento na tua assessoria, buscando novas estratégias para captação de lead, repensando questões de posicionamento de marca, produzir um novo website, mídias sociais e tudo mais, você precisa conhecer os serviços da agência Nambu, a primeira agência de marketing especializada em marketing financeiro no Brasil. Tá com Não, história mas pra essa- cima com da história, gente. Mas esse eu tô com medo, porque é 60 segundos. Não, é. Pitch de elevador. Ó, cuidado com o Miurinha, tá Cuidado com o batizado Miurinha, já. batizado Miurinha. Miurinha. Miurinha, vai Valeu, Miurinha. turma. Ai, Miurinha. Ó, o Pablito vai encher o saco lá que a gente mudou a frase. Pablito, grande abraço. Então, ó, aqui, Diego, 1 minutinho, 60 segundos para você apresentar aqui para os assessores que nos assistem, todos os profissionais do mercado financeiro. E nessa pergunta a gente faz o seguinte: 1 minuto para você vender a Miura Investimentos a um cliente que nunca ouviu falar da empresa. Vai lá, valendo. Valendo! Miura Investimento é uma empresa que ajuda, auxilia você que quer entrar no mercado financeiro, não sabe o que é mercado de ações, não sabe o que é essa sopa de letrinha de CRI, CRA, debênture, LCA, LCA. É uma empresa que já tem 16 anos, que auxilia, ajuda a você começar os seus investimentos. E não só os seus investimentos. Hoje você sabe que você tem o seu patrimônio. Quem te auxilia na proteção do seu patrimônio? Quem te ensina como faz para investir no mercado internacional? Quem hoje pega na sua mão e mostra qual a melhor forma ou o crédito mais barato? É com a Miura Investimentos que você consegue ter todos esses acessos. E hoje a Miura Investimento auxilia tudo isso, tendo como um dos principais parceiros o maior banco da América Latina, que é o BTG Pactual. A gente entende que é muito importante você ter conta em um banco seguro e contar com assessoria. Eu brinco que a Miura, ela te auxilia. Ele é aquele grilinho que fica do seu lado, te indicando os melhores investimentos de acordo com o seu perfil. Muito bom. Salva de palmas pro Diego. Deixa eu tomar uma água agora, que foi muito rápido. Obrigado. Toda a plateia aqui presente. Passou um pouquinho, mas Não, ó, mas o mas cara mandou você assistiu, bem ele acho que ele treinou antes. né? Treinei. Você Spoiler, treinou no eu já tinha visto outro espelho, episódio. Você treinou no espelho. O cara mandou bem, você viu só. Eu tô nervoso com essa pimenta. Esse daqui era mais fácil, esse é mais A difícil. gente vai fazer um prêmio que vai ser assim, o melhor pitch ampulheta. Está entre os melhores, hein? Eu acho que ficou bem classificado, sem puxar o saco, mas acho que ficou bem Ô classificado. Paulo, e eu Não fiquei vem. nervoso, porque o que faz? Os assessores novos, você fala isso, cadê o pitch de elevador? Eu vou fazer aqui mal, a pessoa fala, como você me exige fazer um pitch de 1 minuto, sei lá, não conseguiu fazer, então tá um pouco nervoso com isso. Cara, Porque, tá, gente, ó, seria tem até assessores- legal, a gente podia fazer um corte de todos os Melhor pitch episódios só ampulheta, dos né? pitches, assim, né? É legal. Tem assessor que vem aqui, Diego, que nunca foi entrevistado, é muito legal. Sim. Primeira vez, mas ele sai super bem, né? Não, mas depois Vocês dão a voz pra experiência isso, é que é legal. muito legal. A experiência é muito legal, né? A gente já entrevistou muitas pessoas assim que, pô, tem fundador de empresa, diz daquilo, mas não tem uma exposição de mídia e tal. Então a pessoa ainda não foi num programa, não fez uma Programa. entrevista. Que Tem uma legal. assessoria de imprensa, que às vezes os escritórios têm assessoria de Tem, imprensa, pra é. fazer comentário e tal. Enfim, mas tem uns. Muito bom. Mas, ó, cara, como a gente tá com um prazo um pouco. Nosso tempo aqui, é um Se deixar, eu episódio. falo longo. É um episódio para 2 horas. Sim. Né? Mas a produção me permite. Então, vou até falar para você, Paulinho, pro próximo bloco do Puli. Não, a gente já manda agora aqui. Bullying da pimenta da vovó. Já vamos na pimenta da vovó. É, Já. Meu Deus. Sem Já- massagem? Ele já respirou, já tomou uma aguinha já e tal. Simbora, já vamos aqui no Por no favor, próprio Paulo, bloco. faça as Vocês já me honras. deixaram confortável, agora vem a pimenta. E agora, hein? Será que ele aguenta? Ixi. A produção pegou muito pesado? Vamos ver. Será? Não, será? Aguenta, né? Isso aí, acho que para ele vai ser pesado. Bora lá. Consolidação do mercado é evolução ou o começo da perda de identidade das assessorias de investimento? Boa pergunta. Eu acho que é evolução. No estágio que nós estamos hoje. Né? Para quem não conhece o mercado de assessoria hoje, você imaginar que no Brasil o mercado bancário ele é concentrado. Estamos em 5, 6 instituições. Quem trabalha com plataformas são 3, 4. Existem no Brasil 1.340 empresas de assessoria de investimentos no Brasil. Que hoje, muitas dessas, Paulo e Gustavo, mais de 40% são EIRELIs, ou seja, empresas de uma pessoa só. Sim. Então é natural que num mercado onde está tão díspare, tão diferente, nesse primeiro momento acho que a consolidação ela é uma evolução. Porque muita gente descobriu que para montar o seu
ou ter a sua ideia de assessoria, tem que abrir uma empresa. Uhum. Antes da nova norma, não existia o sócio investidor, então ele tinha que montar dele para poder ter o sonho dele. Hoje, se ele quiser, ele pode se juntar a um outro, ser sócio investidor numa operação A ou B. Então, eu entendo que hoje a consolidação ela pode ser uma evolução. Porque tem escritórios que é igual ao Miura, por exemplo. Nós somos muito bom no varejo. Tem um escritório que é muito bom no private. Poxa, então será que não vale a pena juntar duas culturas para tentar atender um cliente de uma forma completa? Outro escritório ele é Vocês já melhor. passaram por algum M&A lá na Miura? Nesses 16 anos a gente adquiriu uma empresa da XP. Uhum. Aí em 2020 eram ex-chefes nossos da Ágora, Ui, na época, Olha só. que saíram da Ágora porque eles viram da Miura, montaram dele da XP Entendi. e depois a gente, em 2020, a gente fez a fusão com eles. Tanto é que hoje a nossa filial do Rio de Janeiro é tocada por eles. E de fato era um outro perfil, porque é uma outra praça que era inteligente pra gente, então juntou. Então acho que acredito que a consolidação, nesse momento, ele é uma evolução. Depois de um tempo, acho que qualquer consolidação ela passa a ser aí um final. Se fosse um mercado muito concentrado ainda, poucas empresas, eu falo, poxa, acho que essa consolidação é mais para matar o business. Hoje o mercado cada vez mais concorrencial, com cada vez mais produto, você juntar talvez pessoas que são bons em outras áreas e montar uma empresa muito mais robusta, você vai estar mais preparado pela diversidade, porque hoje você tem que ter tudo, você tem que ter mercado de criptoativo, é crédito, é câmbio. Às vezes você sozinho você não consegue, então acho que a consolidação vem para isso. Sim, acho que tem também, acho que é uma boa, uma visão muito sábia, assim, que você compartilhou, né? É que todo o processo de fusão e aquisição, você tem lá os seus desafios, né? Muito, Choques culturais, demais. ou às vezes você tem uma maneira de fazer, a hora que você se funde com uma outra empresa, aquele processo seu vai se diluindo em outros processos, né? Mas é interessante. A soma também das especialidades é um lado muito positivo. Eu acho que essa é a parte positiva. A negativa é que eu acho, pelo que eu acompanhei, eu nunca vi fusão e aquisição com duas culturas. Sempre uma cultura vai se sobressair a outra. Alguém vai dominar. Alguém vai Alguém vai ter dominar. que ceder, né? Então, nesse momento que hoje você existe muitas empresas de assessoria muito pequenininhas, individuais, talvez um de dois, eles se juntem à força. Poxa, você atende. Eu sou muito bom no Sul, eu sou muito bom no Nordeste. Pô, por que a gente não junta aqui os dois e troca clientes? Então, eu acho que nesse momento ainda a consolidação vai tornar o nosso mercado cada vez mais evoluído. Legal. Por enquanto, porque a gente está ainda engatinhando. Boa. Sim. Saiu bem, você saiu bem. Ufa. Saiu bem. Agora vai o bate-bola agora. Vamos pro né? bate-bola, então. Vamos agora. bate-bola. Bate-bola. No Ufa, graças acabou a pimenta. Vou pegar leve, né? Vou falando aí, Já gente tá boa. craque, cara. Tá. Já tá craque, nego. Então, assim, ó, no bate-bola agora são umas perguntas e respostas rapidinhas. Tá Assim, bom. pra entender um pouquinho mais do teu lado pessoal e tal, né? Então, bora lá. Tipo, um livro que te inspira aí como líder. Poxa, eu gostei muito do livro do Assis Chateaubriand, que ele fala da vida dele, como ele, depois de idade, a televisão, a mídia. Porque pra mim, eu trago muito paralelo para assessor de investimentos. Não existia isso no Brasil, essa questão de mídia, como que o cara criou o mercado. Então, eu gosto muito do livro da vida do Assis Chateaubriand. Eu acho que é um livro que eu li e trouxe pra mim correlação. Apesar que eu gosto de ler muito livro de biografia. Gosta? Muito. É o que eu mais gosto hoje de ler, é livro de biografia. Legal. Bacana. Uma música que te coloca no foco. What a Wonderful World. Ó, que chique. Um hábito que mantém sua performance. Vocês vão dar risada. Montar Lego. Sério mesmo? Eu amo desde Você compra aqueles pequenininho. Lego complexos assim, né? Eu adoro. Montar o helicóptero. Eu e tal, adoro, né? adoro. Da hora. Lá na Miura, um dia vocês estão convidados, a gente tem uma sala, minha e do meu irmão, do Pedro, só de Lego. Que da hora. Que legal. Só de Lego. É o que me deixa foco. Eu sempre gostei. Eu gosto de fazer. Uma mania aí que poucos conhecem, além do Lego. Uma mania. Poxa. Uma mania. Eu não sei falar não, até hoje. Uma mania é um hábito meu que eu não sei falar não, pessoal. Minha esposa brinca, você tem que sempre aprender a falar não. Você Você tem sempre mania. gente boa, né? Mas eu acho que tento ser gente boa, mas a minha mania é minha. Eu não sei falar não. Sabe igual aquele filme do Jim Carrey que você tem que falar sim? Eu sou aquele cara lá, eu só falo sim. Um erro que te ensinou mais do que o acerto. O que aconteceu no começo, lá em 2008, quando o gerente do banco falou pro meu avô, eu falei, vô, vai mesmo, que eu acho um excelente investimento. Isso marcou, foi a minha trajetória. Hoje só existe a Miura por causa desse erro. Um sonho grande que você ainda quer realizar. Um sonho grande que eu ainda quero realizar. Esse sonho não tem muito a ver com
com a empresa. Acho que um sonho grande que eu quero realizar é ver meus filhos formados e ter a independência dele. Porque acho que hoje o mais difícil nessa geração que tem hoje é você conseguir criar bons valores. Então acho que o meu sonho grande é. Meu maior projeto é ver o José e Helena bem formado, bem na vida. Esse é hoje é meu sonho grande. Legal. Família, não tem nada mais importante, né? Muito. E uma pergunta final que eu gosto bastante é assim, ó, se você tivesse que alocar todo o seu patrimônio em 5 ativos, né, pelos próximos 10 anos, onde você colocaria a grana? Bom, eu sou apaixonado por ações. Então, assim, com certeza eu colocaria. Próximos 10 anos. Eu, 5 eu, ativos. 5 ativos. Não, 5 ações, né? Não 5 ações. Ah, Então, tá. primeiro, Entendi. primeiro ativo que eu colocaria é coloquei ações. Eu acho que nos próximos 10 anos o Brasil vai ter uma transformação. Então, acho que o mercado de ações tem. Ponderar, Brasil é o país dos juros infinitos. Então, aproveita. Aí a gente é jabuticaba. Renda fixa alta com isenção. Pô, produto isento para mim, eu colocaria. Aproveitando essa jabuticaba do FGC, pô, eu colocaria com certeza. Então, ações. Colocaria renda fixa isenta, que eu acho que é a maneira do Brasil. Que eu colocaria um outro ativo, mercado lá fora. Eu aplicaria bastante em fundos americanos. Eu acho que Estados Unidos ainda vai continuar sendo um excelente investimento, vai dar muito retorno nos próximos anos. Eu acho que Legal. diversificação em moeda forte eu colocaria. Colocaria em cripto, apesar de não gostar. Não gostar porque eu sou daquela pessoa que eu gosto daquilo que eu entendo. Como eu entendo muito pouco, mas hoje eu já me rendi a cripto. E de fato, era Bitcoin mesmo. Tá? Se falar cripto, eu colocaria em Bitcoin. Acho que com toda essa questão geopolítica que está acontecendo, o pessoal indo para ouro, acho que essa geração nova está indo para cripto. E por último, eu colocaria um pouquinho mais em ações, que eu amo ações. Pezinho mais. Sou jovem, ainda dá para errar, né? Você fala, poxa, você não aprendeu isso em 2000? Não, não aprendi. Eu sou um eterno apaixonado por Você mercado de morou nos ações. Estados Unidos? Não morei. Tu quase sangue americano. Não morei, mas eu. O cara fez até prédio e não morou. Não, exatamente. Você não morou, mas sua família fez prédio lá, né? Alguém tá morando lá. Alguém tá morando lá. É isso. É isso, cara. Bom, a gente vai caminhando pro fim aqui da nossa conversa, cara. Eu só tenho a agradecer essa conversa. Um cara muito simpático, muito agradável a conversa nossa aqui. Muitas coisas. Muito gentil. Muito aprendizado hoje, né, pô? Muito bom. Posso fazer aqui a última pergunta? Posso fazer aqui a última pergunta e depois deixar as palavras finais? Pode. Já que você fez aí um bom. Qual legado você quer deixar como líder e como empresa? Acho que o maior legado que eu quero deixar para a empresa é o legado do exemplo. Eu já vi várias pessoas liderando. Para mim não existe legado melhor do que a liderança pelo exemplo. Aquele cara que manda sem saber fazer, para mim é um demagogo. Então, para mim, o legado meu é o legado do exemplo. Então, se eu quero que o meu assessor saia do escritório mais tarde, eu tenho que ser aquele cara que sai do escritório mais tarde. Se eu quero que ele saiba fazer produto, eu tenho que saber fazer também. Então, acho que eu sempre fiz. Lá na companhia, Gustavo, todas as metas que a Miura cria para o seu assessor é uma meta onde eu, Diego, consigo fazer. Sendo presidente da BAE, CEO da companhia, senhor de investimento. Se eu com 40 coisas consigo fazer, o assessor tem que ser capaz. Porque as metas que eu coloco na companhia são metas que onde eu, como assessor, faço. Então, eu sou legado e liderança, por exemplo. Acho que essa é verdade, porque inclusive você falou que os assessores tinham que saber falar em 1 minuto o pitch. Você soube fazer um pitch em 1 minuto? É isso. Obrigado, queridão. Mostrou e fez. Muito bom, gente. Obrigado à produção. Obrigado, Paulo, por mais uma condução incrível. Dia 26 de novembro, então, Advisor Talks Congresso Internacional, Diego Ramiro presente, um palestrante nosso incrível que estará lá conosco. Vai ser lá no WTC, no Teatro do WTC aqui em São Paulo, né? Um evento de um dia inteiro presencial, somente e exclusivamente presencial, não vai ter transmissão no evento, ou seja, focado em quem quer ir, fazer networking, conhecer pessoas. Conhecer o Diego, entendeu? Conhecer mais outras pessoas que estarão presentes. Diego, palavras finais, então, já que esse aqui é um episódio especial do Advisor Talks, recebendo você, palavras finais são suas aí para fechar com chave de ouro. Valeu. Bom, primeiro eu queria agradecer Paulo, Gustavo, acho que pelo convite, é sempre bom, né? Acho que é a primeira vez que eu falo da minha história. Sempre quando eu falo, eu sempre falo ou da Baia ou da Miura. Fiquei um pouco tímido e saudosismo. Acho que bacana. Acho que programa igual esse faz. Espero que um pouquinho do que eu falei aqui, quem assistiu, sirva de exemplo. Talvez não cometer o mesmo erro que eu cometi ou achar algum acerto. Então, queria agradecer. Queria incentivá-los a continuar isso. O que precisar, pode contar tanto com a Miura como a Baia, porque o projeto de vocês eu acho que só engrandece
a nossa profissão. A gente precisa disso, precisa ter mais talks nesse mercado de advisors, né? Eu acho isso aí. E quem nos assistiu, agradeço. Fico aqui à disposição, tanto como na associação para ajudá-los, ou como na BAE, caso queira saber um pouquinho mais sobre investimentos. Pode seguir a gente no Instagram, que é o miuroinvest.com.br, ou no LinkedIn, principalmente se quiser seguir eu lá no LinkedIn. Eu sou muito ativo no LinkedIn. Qual que é o Na LinkedIn? parte, Passa aí seus contatos, tudo. pode me procurar Diego Ramiro no LinkedIn, onde eu coloco muito sobre o mundo de assessoria, tanto no que a gente tem de conquistas no mundo da associação, como o que a gente acha de pauta relevante. E é isso. Queria mais uma vez agradecer vocês e muito honrado de estar aqui nesse programa. Valeu. Isso aí, nós que agradecemos. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe. Pode ser que alguém precise ter contato com esse conteúdo, com toda essa experiência que foi compartilhada até hoje. É isso aí. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.